trazer a sua oferta, o seu dízimo. E antes mesmo de nascer, eu já era seu. E antes mesmo de nascer, tu me formaste. E antes mesmo de nascer, eu já era seu. Antes mesmo de nascer. Bom dia, gente. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas 14. Lucas 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1 mesmo. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Estou falando de Jesus. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E a isto nada puderam responder. Só até aqui, gente. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós pedimos a sua graça nessa manhã, Deus. Nós estamos aqui para um propósito só, Deus, para que o Senhor seja revelado nesse lugar, Pai. Para que o Senhor seja conhecido, Senhor, por cada um de nós, Deus. Não há maiores ou menores em Ti, Senhor, todos somos iguais, Pai. Todos queremos Te conhecer, Pai. Então nós Te pedimos a sua graça, Espírito Santo, que o Senhor passeie no nosso meio, Pai. Que o Senhor toque no nosso espírito, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, a deixar do lado de fora todas as distrações, Pai, todas as preocupações, Deus, e que a gente se atente ao que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, Pai. Que seja o Senhor quem ministre, Pai, que a toda glória seja dada a Ti, Pai, que toda atenção seja sua, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus, Deus. Amém. Queridos, eu queria falar um pouquinho sobre orgulho nessa manhã, sobre orgulho e soberba. Os dois se confundem muito. Na verdade, os dois são as mesmas coisas. Quando você vai ver passagens na Bíblia falando a respeito de soberba e a respeito de orgulho, no princípio, em essência, eles são a mesma coisa, mas se manifestam de formas diferentes. E é um tema, assim, querido, se esse é um tema, não sei se eu posso chamar desse jeito, mas é um tema muito difícil de ministrar, porque até hoje, pelo menos, eu não conheci ninguém que não sofresse disso, que não tivesse problema com orgulho. Se você encontrar alguém que não tem problema com orgulho, provavelmente ele é orgulhoso, porque ele não assume isso. E é algo difícil, porque o orgulho, para ser curado em nós, ele tem que partir de um ponto de você primeiramente querer deixar ele. Porque se você nem quiser deixar esse tipo de pecado, você nem vai ouvir o que Deus tem para falar para você. Porque o orgulho é isso, é você se autoafirmar e se encher de justificativas e de escudos para de alguma forma dizer para seja quem quer que for, inclusive para Deus, que você está certo na sua visão, no seu pensamento, no seu caminho,
na forma que você adotou. Por isso que o orgulho é difícil e é um dos pontos, pelo menos para mim, olhando, um dos mais difíceis de se tratar. Porque ele parte desse ponto, ele parte desse pressuposto de que para a gente começar a ser tratado nisso, a gente precisa começar abandonando ele. Senão a gente não vai dar nem espaço para querer ouvir o que Deus tem para falar. É como se Deus falando, eu preciso encontrar uma portinha aberta, onde você vai deixar de lado o seu orgulho, para que de fato eu consiga vencer isso dentro de você. E é difícil porque é algo que se luta o tempo todo, e eu estou falando que eu luto com isso o tempo todo. De ser orgulhoso, de se permitir se colocar mais alto do que os outros, e de na maioria das vezes achar que a sua opinião é a certa. E diversas formas o orgulho se manifesta, querido. Eu falo de mim, mas cada um aqui, eu falando a respeito de orgulho, pode se identificar em pontos em que olha e fala, é nisso daqui eu tenho dificuldade, eu sou mais resistente, eu sou mais difícil de ceder, eu sou mais difícil de ouvir. E esse texto de Lucas aqui no capítulo 14, Jesus, a Bíblia fala que ele entra na casa de um dos fariseus, que é tipo o modelo do orgulho da época, e aí a Bíblia fala que ele chega lá e acha um homem doente. Eu não lembro, eu pesquisei até que queria dizer hidrópico, ele tem várias definições, mas é uma doença meio complicada, é um aumento dos fluidos no corpo, e eu não sei como isso se manifesta, quais são os sintomas, como se percebe isso, mas de alguma forma isso devia ser visível, porque a Bíblia fala que Jesus entra naquela casa e tem um homem hidrópico naquele lugar e Jesus cura ele. Mas o interessante é que antes de Jesus curar esse homem, Jesus vira para todas aquelas pessoas que estão ali, para aqueles religiosos, e fala assim, olha, é lícito curar no sábado ou não? E por que Jesus pergunta isso para eles, gente? Se é lícito curar no sábado ou não? Porque Jesus não sabia o que podia ou não podia fazer no sábado? É porque, na verdade, os fariseus, eles tinham mudado completamente o mandamento de Deus. Deus tinha dado, na verdade, foi através de um mandamento, mas Deus quis esboçar um princípio com esse mandamento. Olha, vocês precisam guardar o sábado. E eu não vou entrar na essência disso, que não é o que eu quero falar, mas em tese Deus havia criado o sábado e deu o sábado como descanso para aquele povo, e debaixo daquilo Deus queria falar algo com eles, quando ele falou para que o sábado fosse guardado de alguma forma por eles. E Deus estava querendo esboçar com aquilo e querer criar um princípio de que existe não um dia, mas de que a vontade de Deus é de se relacionar com a gente. É um dia em que, em tese, eles não deveriam ter trabalhos forçados, eles não deveriam ter distrações, eles não deveriam ter nada daquilo que talvez no resto dos dias ofuscassem um pouco Deus. Deus fosse deixado de lado, ele deixasse de ser como prioridade na vida daquelas pessoas. E Deus cria esse princípio. Mas nos dias da nova aliança a gente sabe que Jesus ele não abole isso, Jesus dá uma nova leitura a respeito disso e diz assim, olha, eu sou o Senhor do sábado, dizendo que nele nós encontramos descanso, dizendo que nele nós nos vimos satisfeitos, e que essa ideia e esse princípio é algo que se tem que cultivar todos os dias. O culto a ele é todos os dias e não em um dia específico, não é o dia do Senhor. Só que os fariseus eles haviam criado uma série de regramentos em cima do sábado. Por isso que quando Jesus chega ali na casa daquele fariseu, ele faz essa pergunta para eles, olha, é lícito eu curar no sábado? E você vê isso em outras partes na Bíblia. Não precisam abrir, por exemplo, em Mateus no capítulo 15, no verso 9, Jesus diz assim para eles, em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, o que Jesus está falando para eles? Olha, vocês pegaram um mandamento que o meu pai deu, que Deus deu, e em cima disso vocês começaram a jogar uma série de regramentos em cima, uma série de ensinos em cima que nada tinha a ver com o que eu queria dizer. Ou seja, o princípio e a essência daquilo que Deus queria impartir com o povo já tinha ido embora. E aí Jesus vira para aquelas pessoas e fala assim, olha, se fosse vocês... Jesus conta tipo uma historinha para eles, fala assim, se fosse vocês, se um boi caísse num poço, ou o seu próprio filho caísse num poço, você não ia tirar ele? Em dia de sábado? E aí a Bíblia fala que a isto nada eles puderam responder, porque tudo aquilo que tem como base, querido, uma regra que não tem fundamento, quando a verdade é exposta, você se cala, você não tem o que falar.
Você é vencido de alguma forma. Mas qual é o ponto aqui, querido? E aonde que está o orgulho dos fariseus aqui? E aonde eu vou conseguir ligar isso em coisas que a gente acaba cultivando na nossa vida? Quando Jesus pergunta para ele a respeito da licitude, é isso que eu falei, eles estão criando regras em cima disso. E isso é orgulho, querido, isso é arrogância. É querer pegar um mandamento de Deus, ou palavra de Deus, ou qualquer coisa que Deus te diga, ou que você leia em cima disso, e você queira criar coisas em cima dela, para distorcer aquilo. E os fariseus faziam isso. E o Senhor começou a falar comigo algumas coisas em que, cada um aqui, mas a gente faz pequenas concessões com essas coisas. E na nossa cabeça isso não gira uma chave como orgulho. Você pode reparar que temas polêmicos a respeito da Bíblia, temas que são polêmicos, tem a ver com você pegar essa palavra e ler ela e falar, não, é isso que ele está dizendo, eu não vou adicionar nada em cima disso, porque eu não tenho esse direito de adicionar nada em cima disso, eu sou barro. Então se Deus falou que é desse jeito, e se Jesus falou que é desse jeito, eu não vou adequar isso na minha vida, eu não vou fazer concessões em função daquilo que eu penso, em função da minha cultura, em função da minha crença, ou seja lá do que qual for ela. Você pega, por exemplo, inferno, tem um monte de gente que não acredita em inferno. Por que não acredita em inferno? Porque é melhor não acreditar em inferno. É duro você virar para alguém e falar, se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno, você vai passar a sua eternidade num lago de fogo. Fala, uau. E tem muita gente que não prega isso, que não acredita nisso, que tipo, céu e inferno é mito. Essas coisas não existem, é folclore. Por quê, querido? Porque é o mesmo princípio que os fariseus faziam com o sábado. É você pegar algo que Deus falou e que não tem complexidade de entender. Ele disse que existe inferno e que aqueles que não crerem nele e que não entregarem a sua vida para ele estão destinados para esse lugar. O inferno foi criado para isso? Não. Em Mateus 25, Jesus disse que o inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. E se você quiser ir lá, você está indo por opção própria. Jesus já encontrou a salvação, é só você entregar a sua vida para ele. Mas o inferno não foi criado para isso. Mas ele existe. Ele é uma realidade. E eu não vou pegar aquilo e distorcer. Outra coisa que é polêmica no meio da igreja, segundo casamento. Se pode, não pode, quando pode. E Deus é claro em relação ao adultério, as especificidades, e a gente pega aquilo e começa a tentar no meio daquilo distorcer a palavra, para que ela se adeque a gente. E a gente não consegue perceber quanto isso é arrogante da nossa parte. Perdão. Jesus fala que você tem que perdoar 70 vezes 7, e passa pela nossa cabeça não perdoar. Por que passa pela nossa cabeça não perdoar, querido? Porque ainda dentro de nós há algo que grita da gente pegar algo que Deus falou. E eu não estou dizendo aqui que não é fácil ou que é difícil de se obedecer. Mas é que todas as vezes, querido, que a gente pega uma palavra de Deus, ou quando a gente lê alguma coisa, que isso nos confronta, ou que de alguma forma a gente discorda daquilo para não obedecê-lo, a gente consegue identificar quem que está no trono da nossa vida. Porque são através dessas coisas que a gente consegue entender quem de fato reina e quem de fato ocupa o primeiro lugar dentro de nós. E a gente confunde isso, e a gente começa a fazer concessões em cima de mandamentos e em cima da palavra de Deus, tentar amaciar ela de alguma forma, para que ela fique mais fácil de ser aceita. E isso é arrogante. Isso é ser arrogante, isso é ser orgulhoso. Às vezes a gente esquece que, apesar de todas as coisas, querido, de que nós somos filhos, nós éramos barro e o Espírito soprou vida dentro da gente. E a gente tem, sei lá, eu tenho 29 anos de idade, eu me acho no direito de virar para Deus, que é eterno, e falar, não, eu acho que o senhor está errado. A gente faz isso. A gente não fala com a nossa boca, mas com as nossas atitudes a gente esboça esse tipo de pensamento para Ele. E fala, não, Deus, eu acho que aquele caminho ali é melhor. Você não acha também?
É porque a gente quer pegar algo em cima do que ele falou e tentar trazer da nossa forma por acreditar que isso vai ficar mais fácil de alguma forma. E eu te digo, isso nunca vai ficar mais fácil. Os fariseus nunca conseguiam cumprir o mandamento de Deus, querido, porque eles eram carne, e Jesus veio justamente para isso, para que o Espírito viesse dentro, e a partir de agora a gente conseguisse cumprir aquilo que Deus falou. É o que o Mateus estava falando, a gente conseguir sair da lei e conseguir atravessar para um ambiente de graça. Jesus conquistou isso para nós. O problema é que todas as vezes em que a gente permanece num ato de orgulho, em que a gente vai adicionando coisas em cima daquilo que o próprio Deus falou, em cima de mandamentos do Pai, por coisas que são boas para nós, aos nossos olhos, a gente nunca vai conseguir cumprir aquilo. As pessoas, querido, que mais têm dificuldade de andar em obediência a Deus são as que mais são religiosas. Por que são as que mais são religiosas? São as que mais têm problema de libertação. Porque elas não conseguiram ainda identificar que não é o quanto ela vai fazer em cima daquilo, ou seja, o quanto de regra eu vou adicionar para tentar cumprir o que Deus falou, que vai me fazer santo diante dele. Quando Jesus diz em Mateus no capítulo 11, esse texto é muito conhecido por nós, se vocês quiserem abrir lá, 11, 29 e 30, e a gente prega muito sobre isso, e eu lembro que para mim era difícil entender isso, porque eu não via dessa forma. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É simples. Aí ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus fala, vocês que estão cansados, e imagina que ele está falando isso para fariseus, vocês estão arrebentando, vocês estão criando um monte de coisa em cima do que eu não falei, os seus ensinamentos não passam de doutrina de homens, e vocês me adoram em vão, porque essas regras tão difíceis que vocês estão tentando cumprir, elas não me adoram, porque elas atraem a atenção para vocês. Quando vocês conseguem cumprir elas, vocês começam a medir quem é mais forte do que o outro em relação, e isso não me adora, isso não chega nem perto do que é a minha santidade. E aí Jesus diz, olha, vocês que estão cansados dessa forma, vêm a mim, e eu vos aliviarei, toma o meu jugo, ou seja, toma a minha canga, anda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a vossa alma. Olha a promessa dele, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Que quando a gente vai até Ele, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, e começa a viver o que Ele tem para nós, vocês têm coisas para aprender. Que Ele diz aqui, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E como que aprende de Jesus, querido? Eu fiquei meditando a respeito disso ontem. Pelo menos por quase todas as vezes que Jesus começa a falar de coisas que são valiosas, de coisas que Ele quer gerar dentro do nosso caráter, os valores do reino são completamente contrários àquilo que o nosso mundo diz que é para ser. Completamente contrários. Por exemplo, não precisam abrir em Salmos, de número 126, versículos 5 e 6. Olha o que a palavra diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Olha, o que Jesus está falando? Olha, aqueles que semeiam em lágrimas, voltam colhendo com alegria. Mas na nossa cabeça isso não funciona, porque quando você fica triste em relação a algo que Deus te pediu, porque não é o que você quer, você acha que Deus não está gerando nada, porque não tem cara de Deus, porque você não está alegre. Enquanto o que Ele está querendo dizer, olha, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, porque os meus valores são inversos, porque é quando você semeia chorando, porque semear chorando está fazendo com que você saia do trono da sua vida e eu assuma esse lugar, e você consegue voltar colhendo com alegria, você colhe feixes de alegria. Ele fala de prosperidade. A Bíblia diz que aqueles que são pobres é que são ricos. Por quê, querido? Porque a gente tem que passar necessidade? Não, porque normalmente são em momentos de pobreza que Deus vai te ensinar o que é riqueza.
E qual é o valor dela? Qual é o valor da riqueza? Deus te ensina isso em momentos de necessidade. Esses dias eu estava lendo Filipenses e eu descobri algo. A gente fala que a carta de Filipenses é uma carta de alegria, e ela é uma carta de alegria. O tempo todo Paulo fala: alegrai-vos no Senhor. Novamente eu digo: alegrai-vos no Senhor. Dizem que é a carta que ele mais fala a respeito de alegria. Só que no capítulo 2, de número 27, Paulo está conversando com o povo de Filipos, e eles tinham mandado um discípulo da igreja de Filipos para Paulo, para cuidar dele, que ele estava preso. E aí Paulo fala para eles: olha, eu vou mandar vocês embora, porque o nome dele era Epafrodito, porque vocês ficaram sabendo que ele ficou doente. Paulo fala isso, que ele veio cuidar dele na cadeia e ele ficou doente, e eu sei que vocês ficaram preocupados, fala para ele. E ele fala assim: mas graças a Deus que Deus me livrou. E Paulo no versículo 27 diz assim, eu não anotei, mas ele fala assim: e Deus livrou Epafrodito da morte, para que não viesse sobre mim tristeza sobre tristeza. Ou seja, irmão, Paulo estava alegre na cadeia? Fala sério. Eu dentro de mim não consigo imaginar que ele devia estar olhando para aquilo e falando assim: a melhor coisa que aconteceu na minha vida está preso aqui. Mas por que ele consegue falar de alegria, cara? Porque Deus ensina ele em momentos assim. Porque é naquele momento de tristeza e naquele momento em que ele está dentro da cadeia por obediência a Cristo, que Deus vai ensinar para ele aonde está a verdadeira felicidade, aonde está a verdadeira alegria. Salmos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria que vem do Senhor, é a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando a gente faz aquilo que lhe agrada e o Senhor se alegra com aquilo, Ele imparte isso com a gente. Ele fala assim: eu estou me alegrando, filho. E com isso o seu coração se alegra também, e a gente consegue aprender essas coisas. Só que a gente não consegue viver isso sem a gente se entregar. E quando Deus começou a falar a respeito dessas coisas comigo, e onde Deus ministrou muito comigo a respeito de humildade, que eu vou confessar que eu nunca entendi direito o que era humildade. Na minha cabeça eu sempre achei que uma pessoa humilde fosse alguém simples, simples no sentido de finanças. Não que era só isso, não que na minha cabeça eu achava que era só isso, mas eu falo a Deus, isso também é ser humilde. Mas o que a Bíblia diz quando Deus fala a respeito de humilde? Porque é sério isso. Porque Deus fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, se você não for humilde, você vai ser excluído do que? Da graça. O que te salva? A graça. O que te capacita a viver nos caminhos de Cristo? A graça. Tudo vem em função da graça. A sua vida em Cristo é em função da graça. E a Bíblia fala de forma clara que a graça são reservadas para os humildes, que os soberbos, eles não alcançam graça da parte de Cristo. E não tem tipo um meio termo. Eu sou meio soberbo e meio humilde. Não, ou você é soberbo ou você é humilde. Ou você se entrega completamente, ou você está retendo coisas ainda e você não conseguiu se entregar completamente. E o que é humildade? Humildade é você se submeter a Cristo. Isso é humildade. Deixa eu mostrar isso na palavra para vocês. Vamos abrir em Filipenses. Dois 14. Na maioria das vezes a gente acha que aquela pessoa que é soberba, ou que ela é orgulhosa, ela é alguém altiva. O que é altivo, querido? Aqueles que se acham mais do que os outros, aqueles que se colocam acima dos outros. Falam: você não é nada, eu sou melhor porque eu tenho isso, ou porque eu sou aquilo.
E na nossa cabeça a gente construiu a ideia de que isso é uma pessoa orgulhosa. E que o contrário disso é alguém humilde. Só que eu fiquei pensando ontem, querido, a autocomiseração é orgulho. Ela é orgulho. Sabe por quê? O que é o orgulho? Qual é a essência do orgulho? Qual é a essência da soberba? Melhor dizendo, é você tirar a atenção daquele que é digno de toda atenção, que é Deus. Os fariseus eram mestres em fazer isso. Por isso que eles queriam matar Jesus. Quando Jesus iniciou seu ministério, irmão, começou a curar e começou a ensinar, os fariseus ficavam doidos. Por quê? Porque a atenção que antes eram dadas para os fariseus, agora estava sendo dada para Jesus. Todo mundo queria seguir Jesus, todo mundo queria saber de Jesus, porque ele curava, ele dava pão, ele dava peixe, e todo mundo queria seguir Jesus. Então, de alguma forma, aquele holofote que estava virado para aqueles religiosos foi tirado. E tudo ficou para o centro de Cristo. Aqueles homens serrilhavam os dentes em função disso. Eles queriam matar Jesus em função de inveja, de várias outras coisas, que era fruto de orgulho e de soberba do coração deles. Só que a autocomiseração, querido, ela também é uma faceta de orgulho. Porque o que faz a pessoa que se vitimiza em todas as coisas? Ah, porque eu sou pequena, porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo. Ela está pegando a luz e jogando para ela. Do mesmo jeito, ela só faz isso de uma forma diferente. Ela se vê como coitada, e ela se faz de coitada perto dos outros. Mas ela está tirando, querido, a atenção de quem é digno de toda a atenção. E isso é também orgulho. Às vezes a gente acha, pô, puta cara humilde, né? E ele não é humilde, ele é orgulhoso pra caramba. Porque ele está tirando a atenção de Cristo. Ele está tirando a atenção de quem tem que brilhar. E quando a gente faz isso, a gente deixa de fazer aquilo que a gente veio para fazer, querido, que é para dar toda a glória a Ele. Jesus fala que comai, bebei, tudo o que façais para a glória de Deus. É para que Ele seja em primeiro lugar, para que Ele se sobressaia. É que João diz para os outros discípulos, vem para João e fala assim, olha, Jesus está batizando mais que você. Ele fala, pô, quem que ele pensa que ele é? Ele fala, não, é para isso mesmo. Porque importas que eu diminua e que ele cresça. E esse é o Espírito de Cristo. Então, humildade não tem a ver com a gente se fazer vítima, ou se fazer coitado, ou se fazer assim, perto dos outros. Não, você é melhor do que eu. Não é isso. Não é isso. É você se submeter, é você se humilhar diante de Cristo e se submeter à vontade dEle. Isso é ser alguém humilde. Sabe por quê? O humilde não tem problema com orgulho. Se Deus fala para ele que a forma como ele está andando e pensando é errada, ele fala, é verdade, Deus, o Senhor está certo. Isso é ser humilde. É você perceber que um caminho que você está tomando, ou que uma forma de pensamento que você tem construída em relação a alguma coisa está errada diante de um mandamento de Deus. E quando Deus te fala, você não resiste, você não luta em relação àquilo, você não faz concessão. Isso é ser humilde, isso é se submeter diante dEle. Isso funciona tanto para Deus, querido, como para os outros. Eu pedi para vocês abrirem em Filipenses 2, versículo 1. Eu falei verso 14, desculpa. Mas olha o que diz lá. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranha de afetos e de misericórdias, completai a minha alegria de que penseis a mesma coisa, de que tenhais o mesmo amor, de que sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E nada façais por partidarismo ou vanglória. Ou seja, o que é partidarismo? É de partido mesmo. Tipo, vem comigo que eu sou melhor. Considerando-se cada um aos outros superiores a si mesmos. Considerando-se cada um aos outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E esse daqui, querido, é o Espírito de Cristo. Se você continuar lendo o livro de Filipenses, você vai ver, eu acho que é em Filipenses que está, quando fala do Espírito que habitou em Cristo, quando ele diz que ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo e se humilhou até a obediência e morte de cruz. E tudo lhe foi dado em função disso, mas em função do que, querido? Ele foi obediente porque ele foi humilde em primeiro lugar. Ele sabia quem ele era, ele tinha sua identidade sarada em Cristo. Quando as pessoas perguntavam para Jesus quem ele era, ele não se rebaixava.
porque isso não é humildade, isso é se fazer de coitado. Você sabe quem você é em Jesus, e eu sei quem eu sou em Cristo. E humildade, querida, é você se colocar debaixo dessa situação e se submeter a Ele, e ser quem você é em Cristo para servir aos outros, e é isso que Jesus veio fazer. Isso é a verdadeira humildade. É quando os títulos, as coisas que Deus nos entrega, querido, perdão, título, eu não gosto desse termo, mas as funções que Deus nos entrega no corpo, elas estão ali, querido, para que a gente sirva. Por isso que Paulo fala aqui, que a gente leu em Filipenses, considerem-se uns aos outros superiores a si mesmo, ou seja, independentemente de posição e de hierarquia que eu ocupe na igreja, se eu sou ovelha, se eu estou na equipe de governança, você está ali para servir, tanto a ovelha como o cara que está na equipe de governança. E quando aquele cara que está ali em cima, ele começa a se achar melhor do que a ovelha, ele começa a ter o quê? Orgulho. Você acha que ele vai aceitar uma correção da ovelha? Imagina. Você acha que ele pode olhar às vezes e chega num nível de orgulho, cara, que você está olhando, que você está lendo alguma coisa e que aquilo está tão forte dentro de você, que não tem jeito, cara, você tem que se arrebentar e se rasgar, e Deus tem que te levar para o deserto para te quebrar. Eu lembro que eu nunca entendi quando Jeremias profetiza a respeito dos dias da nova aliança, porque ele diz assim, que sempre haverá maior e menor, sempre haverá maior e menor, sempre vai existir pessoas dentro da igreja, querido, que são chamadas para governo, e pessoas dentro da igreja que são mais ovelhas, mas independentemente de qual seja elas, querido, todas elas estão ali debaixo de um só propósito, e cumprindo uma só vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus, humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, mas é se submeter à vontade dEle, é se colocar nesse ambiente, e isso é ser humilde. E o contrário correspondente disso é ser orgulhoso. Como eu falei, a gente começa a fazer concessões, e no meio disso a gente começa a ficar falando, mas é lícito isso, é lícito aquilo, eu não sei o que Deus falou, é isso, então é isso. E para isso, querido, inevitavelmente, é o que o pastor mandou, acho que ontem ou na sexta-feira, Deus vai nos conduzir para o deserto. Porque no deserto você vai aprender a depender. No deserto você vai, mais cedo ou mais tarde, aprender que quem precisa estar ali em cima, e quem precisa ocupar esse primeiro lugar, e quem precisa conduzir as coisas, querido, é a nuvem que te guia aqui em cima. Que quando ela mover, você vai mover, enquanto ela não mover, você não vai se mover. E se ele dizer que é isso, se ele não dizer que é isso, então não é isso. E em função disso, a gente vai conseguir cumprir o que Jesus falou. Se não, querido, o caminho sempre vai ser mais estreito, e sempre vai ser mais difícil. Esse caminho estreito, ele vai deixar de ser estreito, ele vai começar a te esmagar até uma hora que a gente vai espanar, porque a gente vai olhar para aquilo e dizer que a gente não vai conseguir cumprir aquilo. É lógico que você não vai conseguir cumprir, porque você está tentando fazer na sua capacidade, não na graça, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deuteronômio capítulo 8, quando Deus fala a respeito de deserto, a palavra que ele mais usa é humildade. Eu fui ler ontem para confirmar. Versículo de número 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Ou seja, para quê? Não é te humilhar, que nem ele fala aqui, para te fazer passar fome, é para que você entendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, de novo, Deus falando, independentemente das coisas que eles estavam passando, Deus tirou situações para que eles pudessem entender o verdadeiro valor das coisas, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor.
E ali Deus humilhou eles, querido, entendeu, era pelo menos para que eles entendessem que o melhor caminho é a da submissão, que é humilhação e que é humildade, que é o caminho que Ele preparou. E isso é um lugar, querido, que o Espírito vai te conduzir. Lucas capítulo 4, a Bíblia fala que logo depois de Jesus ser batizado, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor conduziu Jesus para o deserto. Ou seja, ele não foi para o deserto porque ele queria, ele foi para o deserto porque o Espírito assim o havia conduzido. Porque Deus é quem vai entender quando a gente vai precisar ir para esse lugar e o que vai precisar ser tratado nesse lugar. E a respeito de Jesus foi de identidade. E com nós vai ser com cada um aqui. Só que nesse deserto, querido, depois que o Espírito te conduz para esse ambiente, o ficar ali e se submeter àquilo é uma opção minha e sua. Não é mais de Deus. Somos eu e você quem escolhemos estar naquele lugar e querer se submeter àquele lugar, ou querer dar as costas e querer ainda dizer para Ele que talvez é melhor ir para a direita porque ali no meio não está bom. Em João, fiquei lendo o Evangelho de João essa semana. Eu falo para vocês abrirem bastante a Bíblia, viu, gente? Nós vamos ler João, capítulo de número 11. Perdão, querido, João 10, verso 17. João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. E este mandato eu recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? E outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir olhos aos cegos? Sempre quando eu li esse versículo, e esse versículo está dizendo a respeito disso, que como Jesus ele não tinha pecado, ou seja, a morte não reinava sobre a vida dele, então ele tinha controle sobre a vida dele. Por isso que a Bíblia diz assim: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Quando ele está na cruz, a Bíblia fala que ele suspirou e ele entregou o seu espírito para Deus. Ele tinha controle a respeito dessas coisas. Só que quando eu estava lendo isso daqui, se você ler um pouco antes a palavra, você vai ver que Jesus cura um cego de nascença. E ali as pessoas estão discutindo com Jesus, e aí ele diz isso para elas: olha, assim como o Pai me conheceu a mim, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele está falando da cura que ele tinha feito a respeito daquele cego de nascença, e aí ele diz assim: eu dou a minha vida espontaneamente, e eu a retiro a hora que eu quiser. E isso vale, querido, para mim e para você também. Você tem assim, a vida está na sua mão. Só que no versículo 19 a Bíblia fala assim: por que vocês estão ouvindo esse homem? Ele tem demônio. E no versículo de número 21 a Bíblia diz assim: mas outros diziam: este modo de falar dele não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Por quê, querido? Porque só quando a gente consegue entregar de fato a nossa vida, a gente vai ter a capacidade em Cristo de conseguir abrir a vida, abrir os olhos dos cegos de outros. É só quando a gente se submete, se coloca nesse lugar, entrega a nossa vida espontaneamente em nós. A partir de nós vai estar o poder de dar vista aos cegos. Mas quando a gente escolhe ir para esse ambiente, quando a gente resolve entregar, Deus vai te conduzir para Ele, como eu falei. Mas isso é uma coisa minha e sua, querido. E na maioria das vezes, quando a gente está nesse lugar, o que mais vem na nossa cabeça é murmuração. Eu fico lembrando de José. José, desde jovem, perseguido pelos irmãos, vendido como escravo. Aí ele consegue uma posição boa. Aí a mulher de Potifar lá vem para cima dele e ele foge. E injustamente aquele homem é colocado na cadeia. E em nada ele murmurou, pelo menos. Você vê que o espírito dele era diferente. E lá na cadeia, querido, a Bíblia fala que durante um tempo, depois que ele estava na cadeia, ele é colocado como chefe da cadeia. Aí o padeiro e o copeiro vão lá para dentro, porque havia uma investigação e achavam que o copeiro e o padeiro tinham traído o rei. E eles são colocados na cadeia, e ali os dois têm um sonho, e José interpreta o sonho deles. Ou seja, José servindo a eles na cadeia, depois de tudo que ele passou, ele servindo a Deus ali.
E aí ele fala o sonho para os dois, fala para o padeiro: ó, esses 3 pães de cestos que você viu aqui na sua cabeça, e as aves vindo comer, que em 3 dias vão cortar sua cabeça e vão te pendurar num madeiro. Ele não pensa em si nessa hora, tipo, se o padeiro for colocado naquele lugar, eu não vou falar tudo o que Deus falou, porque ele pode depois virar lá pro faraó, na hora que ele sair da cadeia, e falar de mim. E aí ele vira para o copeiro e dá a palavra para o copeiro, e fala: mas já você não, esses 3 copos com uvas que estão na sua cabeça, quer dizer que em 3 dias você vai ser reassumido no seu cargo. E de fato isso acontece, o padeiro morre, o copeiro volta, e no versículo seguinte, quando começa um novo capítulo, Gênesis 41, a Bíblia fala que depois de 2 anos, o copeiro-chefe se lembrou de José, e falou para o faraó que tinha tido um sonho, e falou: tem um homem lá na prisão, que interpreta sonho. E a Bíblia fala que manda chamar José, e a partir dali tudo acontece na vida de José. Ele é colocado como governo daquele lugar, e toda uma nação, querido, é salva, porque esse homem tinha temor no coração de não murmurar daquilo que estava acontecendo com ele, de se submeter ao que Deus estava colocando para ele, seja prisão, seja qual for. E ele está ali injustamente por tantos anos, querido. E Deus falou com ele lá atrás, deu um sonho lá atrás para ele. E ele quieto, mas ele teme a Deus, e ele serve a Deus, e naquilo Deus coloca. Imagine se José não tivesse isso aí. Será que os descendentes dele seriam salvos da mesma forma? Será que a nação do Egito ia desfrutar num tempo de seca e de fome sobre a terra das coisas que desfrutou? Porque talvez José nem estaria naquele lugar, mas porque ele era humilde no seu espírito, querido, ele se submetia às coisas que Deus colocava para ele. Ele foi colocado nesse lugar. Jó foi a mesma coisa. Jó fica o tempo todo com aqueles amigos falando, e no número 38, capítulo 38 de Jó, Deus fala: Jó, onde que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Quando eu fiz todas as coisas? E Deus vai falando coisas para Jó ali. E no capítulo 42 fala: nossa Deus, é verdade, coisas maravilhosas demais que eu não faço nem ideias do que aconteceu. E aí Jó fala para Deus, fala assim: antes eu só ouvia de falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó precisava ter passado por tudo aquilo, eu não sei. E quanto mais ele resistia, mais difícil ficava para ele. E o dia que ele se humilhou diante de Deus e submeteu a falar: Deus, eu não sei de nada mesmo, são coisas maravilhosas demais para mim. E ele orou pelos amigos, ou seja, até diante dos amigos ele se humilhou. Aí a Bíblia fala que quando ele orava pelos amigos, Deus mudou a sorte de Jó e deu tudo em dobro para ele. E o problema, querido, não é questionar. Deixa eu mostrar isso na palavra. Continua em João, aqui na parte de Lázaro, no capítulo 11 mesmo. Jesus cura esse cego, e a Bíblia fala que Lázaro fica enfermo. E aí os discípulos falam: Lázaro está enfermo, você vai para lá. E aí Jesus fala: não, a gente vai ficar mais 2 dias aqui, e depois de 2 dias a gente vai para lá. Aí os discípulos, aí Jesus fala: mas podem ficar tranquilos que Lázaro adormece. Aí os discípulos falam para Jesus: mas se eles adormecem, então Lázaro está bem, a gente não precisa ir para lá. E aí Jesus fala: não, ele morreu mesmo. E aí Jesus fala: mas essa doença e essa morte é para a glória de Deus. E a Bíblia fala que depois de 2 dias, quando Jesus está indo para a aldeia de Betânia, avisam Marta e Maria, tem um monte de gente chorando na casa delas ali, avisam Marta e Maria que Jesus está indo lá. E a Bíblia fala que Marta vai correndo aos pés de Jesus, para onde ele estava, para vir falar com o mestre. Versículo de número 20, 11, 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra,
viverá. Número 28, versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se e chegou a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Olha como as duas pessoas são completamente diferentes. Marta sabe de Jesus e ela corre para onde ele está. Maria fica esperando Jesus chamar ela. E a Bíblia fala: tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a, levantaram-se depressa e saíram, e seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e se comoveu. Gente, Marta e Maria têm a mesma pergunta para Jesus, a mesma. As duas chegam diante de Cristo e falam assim: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Elas só estão em tempos diferentes. Marta corre e Maria fica esperando. E perguntando: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Porém alguns objetavam: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? E aqui é o problema. Marta e Maria, querido, eles vão diante dos pés de Jesus, e o problema aqui de novo não é o questionamento às vezes de coisas que Deus vai fazer com cada um de nós, de você chegar aos pés de Cristo e falar: Deus, por que isso está sendo desse jeito? Porque é o que elas perguntam para Jesus, as duas. Senhor, se tu estiveras aqui, Lázaro não teria morrido. Mas eu ainda sei, Pai, que se o Senhor fizer alguma coisa, que o Senhor tem todo o poder para fazer todas as coisas. Mas a Bíblia fala que tinham alguns no meio ali que objetam, que questionam e falam assim: mas se ele pode dar vista aos cegos, por que ele não ressuscitou a Lázaro também? Esses são os que não se submetem, que são orgulhosos. Mas eles não sabiam que lá atrás, quando Jesus estava com seus discípulos, Jesus tinha falado para eles: essa morte não era para morte simplesmente, mas era para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio dela. Enquanto a gente objetar, querido, a gente não vai conseguir entender que o que Deus está fazendo é para que Ele seja glorificado. E uma das partes que eu gosto, e olha que diz, não precisam abrir, versículo de número 5, ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Querido, Jesus amava essa casa, Ele gostava de estar nessa casa. E essa casa, na verdade, ela representa a mim e a você. A casa de Marta, de Maria e de Lázaro, ela é profética, ela fala de mim e de você. Dentro de nós como o templo do Senhor, querido, nós como casa do Senhor, nós nos comportamos como Marta, nós nos comportamos como Maria, nós nos comportamos como Lázaro. Esses 3 lugares. A gente serve, a gente adora, e aonde Lázaro entra? João 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Mesa fala de filho, querido. Pessoas que são colocadas na mesa com Jesus, querido, são filhos, que são sarados na sua identidade. E eu não sei se é por causa disso, mas para que a gente seja colocado nessa mesa, querido, para que a nossa identidade seja sarada, e isso é o que o deserto mais faz, e isso é o que a humildade faz com a gente, querido. A gente tem a nossa humildade sarada para que a gente seja colocado na mesa com Ele. Aonde Jesus ama essa casa, aonde a gente adora Ele, onde a gente serve Ele, mas onde a gente se senta à mesa com Jesus, porque nós sabemos quem somos. Depois que Lázaro, ele é ressuscitado da morte, querido, ele é colocado à mesa com Jesus. E esse é o lugar que Deus preparou para mim e para você. Humildade, se submeter, para que a gente o sirva, para que a gente o adore, e para que a gente tenha a nossa identidade de filhos sarada em Cristo. Para entender que Ele é o dono e que Ele está no trono de todas as coisas. Mas enquanto for o contrário, a gente for obstinado. Sabe qual foi o pecado de Saul, querido? Esse?
Quando você lê 1 Samuel 15, é isso que acontece. Quando Deus manda ele matar os amalequitas e destruir tudo, a Bíblia fala que ele quis poupar algumas coisas para sacrifício ao Senhor, porque aos olhos dele aquilo tinha que ser colocado como sacrifício ao Senhor. E quando ele encontra Samuel, Samuel fala para ele, ele fala primeiro para Samuel: lá vem o bendito do Senhor, algo parecido com isso. E ele fala: eu obedeci tudo aquilo que o Senhor me pediu. E aí Samuel fala para ele: mas por que eu estou ouvindo os balidos dos bois? Ele fala assim: porque a gente resolveu pegar algumas coisas aqui e sacrificar a Deus, eu e o povo escolheu desse jeito. E aí Samuel fala para ele: tu és obstinado de coração. Fala para ele: porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como o culto a ídolos do lar. Sabe o que é obstinação? Eu anotei isso. Apego excessivo às próprias ideias, pertinência, teima, birra. Isso é obstinação. E todas as vezes que a gente é obstinado em relação às coisas de Deus, querido, seja um mandamento, seja algo que Ele te pediu, a gente é birrento, a gente é teimoso. Para Deus isso é como culto a ídolos do lar. Isso é idolatria. Por que é idolatria? Porque você está falando para Deus que a sua forma e a sua ideia de pensar é melhor que a dele. Você está se fazendo diante de Deus maior, está se idolatrando, de fato e de verdade. Amém, querido? Vamos colocar de pé. Eu não, como eu falei no começo aqui dessa palavra, querido, é algo que todo mundo de alguma forma luta, talvez uns mais, outros menos, talvez em alguns pontos, cada um sabe, querido, aonde ele toca. E a gente precisa começar a olhar para o orgulho, querido, da forma como Deus olha. Deixa eu ler um último versículo em Provérbios com vocês, o que ele fala a respeito de orgulho. Abominável é ao Senhor, abominável, todo arrogante de coração. É evidente que ele não ficará impune. É porque como tem alguns pecados que às vezes eles são mais comuns no nosso meio, ou como são pecados que afetam a todos, a gente costuma ser mais, não é nem mais compassivo, mas a gente costuma conceder mais em relação a ele. Se eu falasse para vocês, por exemplo, que eu tenho problema com luxúria, todo mundo ia olhar para mim e falar: nossa. Mas se eu falar para vocês que eu tenho problema com orgulho, isso é mais aceitável. Mas para Deus não é aceitável. Ele diz: abominável é o arrogante diante dos olhos do Senhor. A soberba da vida e a concupiscência dos olhos, 1 João alguma coisa, são os pecados que fizeram com que Eva caísse. Ela queria se fazer como Deus, e por isso ela caiu. E que você se medite, querido, nas coisas em que você tem feito isso. Eu fiquei pensando ontem em pontos onde eu poderia estar resistindo e onde eu não estaria me humilhando diante dele e falando: Deus, isso é o melhor. Se o Senhor está dizendo que é melhor, então eu preciso entender e acreditar que os seus caminhos continuam sendo mais altos do que os seus caminhos, e de que eles vão ser melhores do que os meus, e de que humildade, Pai, eu me submeter a isso, Pai, e que nisso está a minha transformação, e que nisso está a minha glória, e que nisso está a minha capacidade depois, Deus, de sair curando e abrindo os olhos dos outros, para que eles entendam que o Senhor tem o melhor para eles, Deus. Amém, gente? Nós vamos ceiar hoje. É o meu lugar de encontro.
onde encontro descanso diante de tua face. É o meu lugar de encontro, é onde me desfaço, onde encontro descanso diante de tua face. É o meu lugar de encontro, é onde me desfaço, onde encontro descanso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pode comer do pão, querido, e beber do cálice. Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui, Pai, por nos darmos a oportunidade da comunhão, Deus, porque isso é a sua ceia, Pai, é a comunhão com o seu corpo, Pai, com o seu sangue, Pai, com o seu sacrifício, Deus. O Senhor nos deixou isso como legado, Pai, para que a gente te imite, Deus, para que quando a gente se entrega pelos outros, Pai, a gente está te representando, Pai, a gente está te glorificando, Deus. Que enquanto a gente se sacrifica pelos outros, Pai, em função do Senhor, Pai, a gente está te imitando, Deus. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor, Pai, nos dê graça, Deus, para que a gente consiga te obedecer em todas as coisas, Pai. Que o Senhor derrube em nós, Pai, toda altivez, Pai, de espírito, Pai, toda soberba que há em nós, Pai. Todas as vezes que adicionamos coisas, Pai, em cima daquilo que o Senhor falou, Pai, que era simples de fazer, Pai, mas porque é difícil, Deus, nós às vezes adicionamos achando que vai ficar mais fácil, Pai. Que o Senhor nos perdoe por isso, Jesus. Que o Senhor nos torne humildes, Pai, submissos à sua vontade, Senhor, porque sabemos que nisso está a sua glória, Pai. Que nisso está a nossa libertação, Deus, que nisso seremos parecidos com o Senhor, Pai. E cegos ao nosso lado, Senhor, vão começar a enxergar, Pai. Que o Senhor nos coloque essa graça, Deus. Que o Senhor nos ajude a andar nesse lugar, Espírito Santo. Que o Senhor nos dê um dia ainda, uma semana debaixo da sua graça, Deus, do cuidado do seu Espírito, Pai. Que o Senhor nos guie, Pai, sempre no caminho da sua vontade, Deus. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém.